Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos falar hoje sobre a teologia natural. A teologia natural, ou revelação natural, é uma parte da teologia que nós dizemos que Deus mostra que ele existe. Deus mostra que há um Criador inteligente. Ele fala através da nossa consciência, através de todos os meios humanos de captação de informações. Deus mostra que há um Senhor no universo, nas obras criadas. Veja, por exemplo, Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Veja, por exemplo, Atos, versículo 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Deus mostrava que ele existia, mostrava que ele era um Criador inteligente, um Criador bondoso. O que acontece é que os homens suprimem esta verdade dentro do seu coração. Até porque é possível eles fazerem isso, porque esta revelação natural, ela não é uma revelação suficiente para você saber quem Deus é e se converter a esse Deus. Veja, por exemplo, a sinceridade dos religiosos que Paulo viu em Atos 17, 23, que está escrito: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, Paulo viu que na sinceridade daqueles religiosos, eles disseram: será que nós não fizemos uma homenagem a um Deus que é digno, a um Deus criador, a um Deus que nos cuida, que é protetor, a um Deus que é digno de adoração? Será que nós não estamos deixando de honrar esse Deus, um Deus criador inteligente, que nós devemos nos submeter? Então, a partir das suas consciências, aqueles homens sabiam que havia um Deus, e eles eram religiosos e cuidadosos e zelosos, mesmo dentro da sua falsa religião. Eles eram zelosos de tal ponto que eles foram sinceros com a sua crença de que talvez não estivessem honrando a um Deus. E eles mantiveram um local lá, representando de forma geral um Deus desconhecido, mas que era digno de honra e adoração. E Paulo diz: é este Deus a quem eu me refiro e prego. Por quê? Porque Paulo sabe que existe uma revelação natural, onde o homem tem uma noção de que há um Criador e que deveria adorá-lo. Mas Paulo sabe que esta revelação natural ela é insuficiente para fazer com que estes homens saibam quem de fato é Deus. Veja, por exemplo, o argumento de Paulo no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, onde ele diz: Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então veja, o apóstolo Paulo deixa claro que ninguém vai ser salvo pela ignorância. Por que ninguém vai ser salvo pela ignorância? Porque ignorância não salva. Se ignorância salvasse, a maior ferramenta evangelística seria não pregar o evangelho para ninguém. Porque se essa pessoa não sabe de nada, seria salva pela ignorância. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz que estes homens têm uma noção, uma consciência de que há um Criador inteligente, que seu poder ele é eterno, este Criador é divino, e seus atributos invisíveis podem ser percebidos, só que estes homens, ainda que tenham uma noção sobre a existência de um Deus, eles suprimem a verdade no seu coração. Vejamos o versículo 21 até o 23 do capítulo 1 de Romanos. Paulo diz: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Por quê? Isso no versículo 21.
Porque esta revelação natural para homens caídos em estado de depravação é utilizada por esses homens como um motivo de condenação para eles mesmos. Deus mostra que há um ser divino, poderoso, digno de honra, que cuida dos seus seres criados. A chuva cai sobre todos. Um Deus que ele é bondoso, honesto, poderoso, infinitamente inteligente, e os homens preferem desmerecer este Deus, desmerecer seu povo e abraçar vaidades do seu coração e ídolos falsos, abraçar seus prazeres no lugar de Deus e detestam ter suas consciências alertadas sobre isso que eles fazem. Paulo diz no versículo 21 que eles conheciam algo sobre Deus, mas escolhem não adorar a Deus nem agradecer a Deus pelas coisas boas que acontecem. E eles inventam ideias tolas e com isso a sua mente fica obscurecida e confusa. Então é intencional. Então ninguém chega diante de Deus dizendo: ah, Senhor, me desculpe, eu fui ignorante. Não, no seu coração você negou a Deus. Né? Versículo 22 diz que essas pessoas se dizem sábios, mas elas tornaram-se tolos. Porque os que adulteram as escrituras, os que rejeitam a Deus, os que fazem teologia em cima de opinião, aqueles que abraçam uma teologia falsa, eles nunca dizem que são ignorantes. Eles dizem: não, é esta minha forma de agir, este meu comportamento é sábio. Aqueles que abraçam seus próprios prazeres, aqueles que fazem ídolos de Deus e quebram os mandamentos, eles dizem-se sábios. Eles dizem: não, eu estou fazendo para fins de sabedoria. Deus diz: vocês estão se tornando tolos. Versículo 23, vocês estão trocando a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. O argumento de Paulo é muito simples. Vocês estão trocando aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, que a consciência de vocês diz que ele existe. Vocês estão trocando por suas vaidades, por seus prazeres, por suas ideias e filosofias, e estão obscurecendo e confundindo sua própria mente com falsos deuses. Tá? Paulo deixa claro que esses homens são indesculpáveis. No versículo 20, o versículo 20 termina dizendo: portanto, não tem desculpa alguma para vocês. Vocês são culpados. Então, na verdade, a ignorância não salva, ela condena. A ignorância não salva, ela condena porque ela é intencionalmente ignorante. Ainda que esses homens eles estejam em estado de depravação, existe uma graça comum que os limita para que eles não façam tudo o de mal que há em seus corações. Tá? Então a função é limitar esses homens para que eles não façam coisas más e ruins, e mostrar que há o certo e o errado. E com relação a Deus, a sua adoração, esses homens obscurecem estas palavras em seu coração. Eu vou ler aqui para vocês um texto que mostra isso que eu acabei de falar, acerca da ideia de que essa moralidade do certo e errado foi colocado em nós por Deus, na nossa consciência. Romanos 2, 14 e 15. Diz assim: até mesmo os gentios que não têm lei escrita, quem é que tem acesso à lei escrita? O judeu. Os gentios não tinham esta revelação especial de Deus. Mas Paulo diz: quando eles obedecem instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Então, o versículo 15, Paulo diz: demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, esta graça comum, esta revelação natural, é uma graça que Deus, como o texto diz, gravou no coração dos homens, para que eles saibam que é o certo, saibam que é o errado. Em algum momento das suas vidas, eles decidiram para irem pelo caminho da distorção da verdade e abraçaram a mentira como sua verdade. Então, quando eles chegarem diante de Deus, Deus evidentemente mostrará
isso a eles, e eles não serão salvos pela ignorância. Tá? Esse é o argumento de Paulo. A graça comum, a graça comum é uma coisa, que é a bênção de Deus sobre todos os homens, a chuva caindo sobre todos, justos e injustos, mas a revelação natural, o que eu chamei aqui de teologia natural, é quando o universo, através da nossa consciência, nos informa que há um Criador inteligente e que deveríamos procurar identificar qual é este Criador, orar a Ele, a este Deus desconhecido, pedindo que Ele se revele para nós, que Ele nos salve. Mas é claro que só faremos isso mediante a atuação do Espírito Santo em nosso favor, nos ajudando. Paulo deixa muito claro que a ideia de que esses homens, mesmo estando em uma condição de depravação absoluta, eles são indesculpáveis caso argumentassem em seu favor por meio de ignorância. Mesmo eles não tendo informações suficientes pela graça de salvação para serem salvos e chegarem até Deus por meio do Espírito Santo, eles de alguma maneira, sabendo que há um Deus, escolhem não o adorar e não se submeter a ele, colocando os ídolos do seu coração, seus desejos, seus prazeres, suas falsas ideias loucas no lugar da verdade. A revelação natural mostra que há um Deus, evidentemente criador inteligente. E no versículo 18, Paulo diz que esses pecadores perversamente, por sua própria maldade e vaidade, impedem que essa verdade cresça em seu coração. E o que eles podem conhecer de Deus, eles conhecem para a sua própria condenação. No versículo 20, Paulo diz que eles olham para as coisas criadas, percebem que há um Deus, um Criador inteligente, que eles deveriam submeter-se a esse Deus. Esse Deus grava nos seus corações o que é certo e o que é errado, mas eles preferem os ídolos. Eles preferem os ídolos. Eles preferem os ídolos. E suprimirão o mínimo de verdade possível nos seus corações, a não ser que sejam alcançados por Cristo, a não ser que o Espírito Santo os faça crer por meio da graça, por meio da fé, por meio de Cristo, por meio da Escritura, dando glória somente a Deus. Do contrário, eles continuarão comprimindo e suprimindo em suas mentes e seus corações toda a verdade, até chegarem diante de Deus e dizerem, Senhor, nós não temos culpa. E ouvirem do Senhor, apartai-vos de mim. Vocês praticam a iniquidade. A graça comum é a bênção de Deus sobre todos os homens, mas ela não salva. A teologia natural, ou a revelação natural, ela está na consciência de todos os homens, mas ela é insuficiente para a salvação. E em nosso estado de queda, ela é diferente do que Adão desfrutava. Em Adão, a teologia da revelação comum era absolutamente diferente do que nós temos. Em Adão, ela era perfeita para trazer informações que glorificariam a Deus e nos colocariam em estado de adoração. Em o homem caído, nada mais serve do que para fazer com que ele se torne ainda mais culpado. Porque o pouco de revelação que ele tem, ele suprime em seu coração. Se não for a graça de Deus, se não for a atuação soberana e sobrenatural do Espírito Santo, todos estão em estado de condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o ponto positivo. No versículo 24 de Romanos capítulo 3, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, querido, mesmo os gentios que não tinham a revelação da lei, mesmo os judeus que tiveram a revelação especial, todo um cuidado especial de Deus, todos estes podiam rejeitar a Cristo, porque em seu estado natural, é isso que o homem naturalmente faz. Mas, sobrenaturalmente, somente pela ação do Espírito Santo, nós podemos ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28 a 31 de Romanos 3,
Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você não precisa das obras da lei, cumprir a lei para comprar e conquistar a sua salvação. Mesmo você tendo acesso somente à ideia de que há um Deus e seu instinto está procurando esse Deus por meio da Escritura e por meio da fé, você pode ser justificado gratuitamente pela bondade de Deus, de modo que Deus não deve nada a você, porque você nada fez para merecer a salvação e você deve tudo a Ele. Versículo 29, Paulo diz: é porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Mesmo aqueles que não tiveram a graça especial e todo um cuidado histórico de Deus para com eles, podem ser salvos por meio da proclamação do Evangelho e da atuação do Espírito Santo em seus corações. A teologia natural ou a revelação natural é insuficiente, mas a teologia bíblica, a exposição das Sagradas Escrituras de forma fiel, é absolutamente suficiente com o poder do Espírito Santo para alcançar os corações daqueles que serão salvos. E esse povo todo é um povo só. Veja o versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Deus é um só. Seu povo é um povo só. Quando somos alvos dessa graça, quando somos alvos desse amor, quando somos alvos dessa fé do Espírito Santo em nós, pela justificação, pela redenção que há em Cristo, somente pelas Sagradas Escrituras sendo expostas, nós damos glória a Deus e nós nos tornamos um povo só. Do contrário, a graça da salvação não alcança aqueles que não são alvos do Espírito Santo para serem convencidos da justiça, do pecado e do juízo. Eles ficam em estado de ignorância e de autossabotagem eternamente, onde eles desejaram e escolheram suas paixões, seus ídolos, seus desejos, suas filosofias falsas, suas ideologias contrárias à Escritura e ante Deus. Eles escolheram isso muito mais do que Deus. Portanto, as Sagradas Escrituras, sendo a revelação especial, são absolutamente importantes e devem ser estudadas com muito esmero, com muito cuidado, porque é a palavra de Deus. Não devemos permitir de maneira nenhuma que se acrescente ou se retire nada das Escrituras, porque ela é revelação especial, a poderosa palavra de Deus, que proclamada fielmente pode levar os homens à salvação. Fique em paz, que o Senhor vos abençoe. Estamos terminando esse vídeo com quase 19 minutos, mas foi necessário para que eu pudesse demonstrar adequadamente o que é esta teologia natural. Não esqueça de fazer anotações. Ore por nós. Deus abençoe.